Você pode se sentar, fica à vontade. Quer sentar aqui na frente, naquele canto lá em cima, fique em paz, você está aqui na casa de Deus. Que você se sinta confortável, que você se sinta acolhido. Se você já passou na recepção ali, você encontrou o Coutinho, a Marina, certeza que eles já deram um abraço em vocês, já pediram para vocês entrarem num grupo para saber de coisas do ministério. E se você quiser fazer parte, saiba que você é muito mais que bem-vindo. Amém? Quem que vai estar aqui hoje fazendo um tchim-tchim-tchim no fundo aqui? Cadê os caras do teclado aqui? Cadê o Andrezinho? Deixa eu ver, cadê o homem da capa? Ah, tá aqui. Obrigado, doutor. Ah, não, André veio. Olha o André, rapaz. Tava puxando ferro? Uhum. Aí, ó. E vamos que vamos. Bom demais estar aqui com vocês. A gente está na nossa sériezinha aqui na palavra, acompanhando. Deus está aqui nesse lugar, é a nossa série. Por quê? Porque a gente crê que Deus está aqui, não é verdade? A gente viu no primeiro sermão que a gente estava estudando juntos, que a gente falou o quê? Que Deus não depende da gente. Deus está onde Ele quer estar. Que Deus pode estar em todos os lugares. A gente olhou na semana passada, juntinhos aqui, que uma das maiores manifestações de Deus pela nossa vida é amor. Mas Ele não é conivente com aquilo que a gente faz de errado. Então, para que a gente possa experimentar esse Deus que está aqui e viver a plenitude dEle, a gente precisa negar a si mesmo. Precisa entender o que está errado e mudar a nossa vida. E hoje a gente vai caminhar mais um pouquinho e entender coisas que a gente precisa ter na nossa vida para a gente poder entender que Deus está aqui. Senão a gente fica só entendendo o que a gente quer, o que a gente quer fazer e o que a gente quer buscar, não é verdade? Vamos orar juntinho? Você está aqui, fecha os teus olhos, dá um abraço quem está do lado. Antes de você fechar os olhos, olha e fala assim: Deus está aqui, para a pessoa que está do teu lado. Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite, por esse tempo na Tua presença, Pai. Obrigado pela Tua paz que excede todo entendimento que vem sobre nossas vidas, Senhor. E obrigado, Pai, pelo cuidado, porque se estamos aqui nesse lugar juntos, o Senhor está conosco, nos guardando e nos protegendo e nos conduzindo, Pai. Guarda as pessoas que estão em casa nos assistindo, pessoas que vão estar assistindo esses vídeos depois, mas também te peço especial por aqueles que estão aqui, ó Pai. Estamos aqui juntos na Tua presença, te buscando e glorificando o Teu nome. Fala conosco através da palavra, Senhor, do tempo, dos louvores que tivemos aqui, ainda vamos ter. E Deus, usa a vida de cada um dos meus amigos, porque cremos que o Senhor está aqui, Senhor. Essa é a nossa oração diante de Ti, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Eu lembro uma situação na minha vida, eu tinha muita dificuldade, e a maioria das vezes a gente tem, né? De a gente esquecer algo, não é verdade? Esquecer as coisas importantes do dia a dia a gente sempre esquece, né? André estava falando aqui que chegou de manhãzinho uma mensagem da Célia, uma mensagem fortalecedora que te moveu, e comigo é assim todo dia. Hoje cedo eu acordei, na hora que eu abri um pouquinho os olhos, ela falou assim: você não tem que estar nas 9 lá no Bob? Eu falei: verdade. Ela falou: então corre. Aí eu falei: então tá bom. Então foi motivador para mim, me moveu também. E eu fui, atravessei o trânsito. Cheguei em ponto lá, né, Bob? Tipo o reloginho suíço, né? Deus que me levou até lá, que o trânsito tava bravo de manhã. E foi um tempo abençoado. O Bob fez um cangueico. Você que não sabe o que é um cangueico, você vai ter que perguntar para o professor Bob, que eu vou deixar vocês curiosos. Mas foi um tempo incrível. Não postei a foto ainda. Vou deixar para postar depois, só da gente juntinho lá. E que tempo gostoso foi estar com eles no tatame. Essa família linda reunida, né? Que tempo abençoado. E ver o professor Bob aqui, que é nosso professor de judô aqui, fazendo da vida dele algo importante diante de Deus. Não é verdade? Mas olha só que interessante, né? A gente cresce dentro do tatame desde pequenininho. E a gente vai ficando meio rancoroso assim no coração. Quando a gente perde uma competição, a gente fica bravo. Quando não acontece uma coisa que a gente não quer, a gente fica bravo. E eu tinha um professor de judô, Sensei Dito, muito gente boa. E ele fazia assim com a gente, Bob. A gente entrava para lutar, ele falava: vai lá, dá seu melhor lá. E ele ficava sentado, né, enquanto a gente ia. Ele não era o professor que ficava gritando na nossa cabeça e falando um monte de coisa. Ele deixava a gente ir. E ele falava uma coisa interessante, ele falava para mim assim: se diverte. E às vezes eu estava morrendo de medo, às vezes, né, querendo entrar ali. E ele falava assim: vai lá, se diverte. E toda vez que a gente ia competir, se você ganhasse ou se você perdesse, você saía da área de luta,
você saía ali da área que você estava, você ia até ele, ele olhava para você e falava assim, ganhou? Aí se você perdeu, você falava assim, perdi, sensei, dá um abraço aqui. Aí ele falava assim, vai lá comer um pastel, eu pago para você. Então assim, a gente sabia que ganhando ou perdendo a gente ia comer um pastel. Porque se você ganhasse, ele chegava e falava assim, e aí, se divertiu? Aí você mostrava a medalha e falava assim, ganhou? Vai lá comer um pastel. E aí a gente acabou assim, né? Acabou já desde pequeno, já, né? Tinha o incentivo da medalha. Mas eu lembro que isso era tremendo, porque me movia. Ele fazia com que eu não criasse nenhum rancor ou alguma mágoa sobre aquilo que tinha acontecido ali. Se eu tivesse ganhado, que eu não olhasse para aquele que estava do meu lado como alguém, um adversário, alguém que eu queria machucar ou ferir. Mas se eu perdesse, ele falava assim, peraí, precisamos celebrar alguma coisa. Você venceu, você entrou ali dentro. E olha que interessante, né? A gente sabe que para a gente vencer, a gente precisa buscar o melhor. A gente sabe, como eu falei para vocês, né? Não vence quem Deus ama mais, vence quem treina mais. Quem ama mais, quem Deus ama todos nós iguais. Deus não ama mais você do que ele. Deus não olha para o Matt, está aqui na frente, aqui, ó. Matt, Deus ama mais você. Não. Deus ama o Mateuzinho assim como ama o Matt. Os dois são Mateus. Para Deus ele ama vocês igual, da mesma forma. E olha só, a gente consegue amar todas as pessoas da mesma forma? A gente falou isso semana passada. Uma das formas de a gente entender que Deus está aqui, ou seja, em todos os lugares conosco, aonde eu estiver, a gente precisa entender esse amor. Mas que mais que a gente precisa para estender isso? Hoje eu vou conversar com vocês um texto. Já preguei sobre esse texto uma vez aqui, e eu gosto muito dele. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanha comigo. Se você não trouxe, abre o teu celular, acompanha no celular. Se você não tem um aplicativo de Bíblia no celular, olha para quem está do lado e falou, como que baixa esse negócio aí? Você vai baixar e acompanhar. Mas se você está sem o celular também, vai acompanhar o texto com a gente lá em cima, juntinho, tá? Esse texto aqui é muito conhecido, talvez você já leu, já ouviu, deve ter muita coisa passada na sua cabeça vendo esse texto. Mas ele fala uma coisa tremenda aqui, ó. Vamos pegar desde o versículo 21, tá? Então Pedro aproximou-se e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E respondeu Jesus, não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aí ele conta uma parábola. Olha só como é interessante, né? Jesus podia olhar aqui e falar assim, para de bobeira, Pedro, né? Se você estivesse assistindo essas novelas que passam sobre a história de Jesus, né? A maioria que está gravando lá é carioca, né? Ele fala assim, deixa de bobeira, né? Para de bobeira, Jesus, né? Já ia os dois se pegar ali, falando ali naquele sotaque. Mas olha que interessante, ele vai contar uma parábola, uma historinha para Pedro. Eu gosto de contar muita historinha, mas as historinhas de Jesus são melhores. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou que o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto ele possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou, seja paciente comigo, eu tudo te pagarei. E o senhor daquele servo compadeceu-se, mandou ele embora e perdoou a sua dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, ou seja, muito menos do que ele estava devendo para o senhor dele. Agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a sua dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, disse, servo malvado, eu te perdoei aquela dívida toda, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? Indignou-se o seu senhor e entregou os verdugos, até que lhe pagasse toda a sua dívida. Assim também meu Pai Celeste o fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos.
Uma das coisas tremendas que a gente precisa entender, se a gente quer entender que Deus está aqui, se a gente quer orar e pedir para que Deus faça alguma coisa, a gente tem que olhar a nossa volta e tentar amar nosso próximo pelo menos. Mas existe uma coisa, todos nós como seres humanos clamamos por justiça, não é verdade? A gente olha para as coisas que nos irritam, coisas que aconteceram, coisas que nos incomodam, e a gente fala: Deus, coloca a tua mão, muda essa situação, Senhor. Olha o preço disso, olha o preço daquilo, olha o que fulano fez. E tem muita coisa que revolta a gente, muita coisa que a gente assiste e revolta a gente. Mas às vezes esse sentimento nosso de justiça, ele é cruel, não é? A gente começa a olhar para coisas que a gente não conhece, para coisas que a gente só ouviu. E o que a gente fala? Que o Senhor coloque a mão sobre isso. Ah, esse vai queimar no inferno, esse vai estar lá com cola-fita, né? Esse vai passar um tempo ruim lá. E a gente, com uma facilidade tremenda, deseja o mal para o próximo. Se a gente voltar para o sermão passado, a gente vai entender que crer que Deus está aqui não é dessa forma. Mas olha só, quando nós conseguimos entender o que é pedir perdão e perdoar, aí a gente passa a entender que Deus está aqui. A palavra fala que Ele nos amou primeiro. A palavra fala que Ele morreu antes de nós, pelos nossos pecados. Ou seja, Ele deu o primeiro passo. Na nossa vida a gente tem dificuldade de dar o primeiro passo. Quando a gente ganha alguma coisa, a gente fica feliz, a gente quer mostrar para todo mundo. Quer ver um exemplo só? Cadê o Coutinho? O Coutinho sumiu, cadê? Tá lá no fundo, lá. Quem assistiu futebol essa semana? Eu não assisto muito futebol, acho muito violento. Acho um esporte muito agressivo, tô brincando, né? Seu time jogou, Matheus? Ganhou? Não ganhou. Cadê o Coutinho com a camiseta do Corinthians? Não veio. Na outra semana o time dele tinha ganhado. Como que ele estava aqui? Aí, ó, você é de verdade, você é o cara. Mas tá escondidinho aí também, né? Semana passada você estava andando todo empolado com essa camisa. Quando a gente perde, a gente fica triste, a gente fica magoado, a gente acha que não é justo, a culpa é dos outros, a culpa é do juiz, a culpa é de quem estava perto, mas nunca a culpa é nossa. E por que é tão difícil a gente, como ser humano, olhar para o próximo e falar assim: segue a tua vida, seja feliz, vai em paz? A gente tem dificuldade. Quando a gente olha para alguém que a gente gosta muito, né? Eu gosto muito da Marina. Marina aguenta nós naquele ministério o dia inteiro, não é verdade? A Jéssica está começando a aturar a gente também, que está lá o tempo todo, né? Mas quem está ali com a gente vai vendo que paciência que a Marina tem com a gente, porque a gente perturba ela. Meu Deus do céu. Deus redobrou a bênção na paciência sobre ela, né? Ela e da minha mulher, da Célia. As duas têm uma paciência comigo, meu Deus do céu. Mas olha só, então é muito fácil quando acontece alguma coisa, quando a Marina erra alguma coisa, eu olhar e falar: Marina, deixa quieto. Imagina, podia ter acontecido assim. Por quê? Porque é uma pessoa que a gente gosta muito. Agora, quando é alguém que você não gosta, quando é alguém que te faz mal, né, Jéssica? A Jéssica olhou ali e fez muito legal, claro. Você não consegue, você já olha de lado, você já olha torto, você não quer conversar, você já tem bloqueado no teu celular, você já não segue no Instagram, né? Você já olha e fala assim: fulano. Você já viveu isso? Ou você é aquela pessoa muito boa, que não tem dificuldade com ninguém, que todo mundo que passa você está feliz da vida? Às vezes, vou contar uma história para vocês. Eu estava numa situação e eu tinha bem pouquinho dinheiro na conta, e eu lembro que roubaram esse pouquinho desse valor que eu tinha na minha conta, clonaram o cartão, eu tinha só um pouquinho de dinheiro na caixa e levou tudo que eu tinha. Eu falei: poxa vida, preciso ir lá conversar com o gerente do banco, né? Alguma coisa, porque sumiu o dinheiro daqui, não pode ser, alguém sacou e não fui eu. Eles devem ter uma câmera para ver isso, eles devem ter alguma coisa. E aí eu fui. Morava aqui no internato, aqui pertinho, estudava, fazia o seminário. Bermuda, chinelo, camiseta, bem gostoso, relaxado, tranquilo, à vontade. Entrei no banco. Preciso falar com o gerente. O que você quer com o gerente? Não, é que eu tive um problema na minha conta aqui, queria ver com ele um dinheiro que... o senhor tem que pegar uma senha lá para falar com ele. Gente, eu fiquei, acho que da meio-dia até quase o horário do banco fechar. E eu lembro que veio uma moça para mim, ela falou: o gerente não vai poder atender hoje, você pode voltar amanhã?
E eu fui embora. No outro dia eu tinha que trabalhar. E eu trabalhava de terno e gravata, né? O tempo todo nas coisas que eu tinha que fazer. E aí eu fui o quê? Aproveitei e saí um pouquinho mais cedo, passei no banco. Cheguei lá engravatado no banco. Quando eu entrei no banco, falei, oi, eu precisava conversar com o gerente. A moça, pois não, o que aconteceu? Bueno, já não tinha mais senha para eu pegar. E ela olhou para mim e falou assim, ele já vai te atender, senta aqui. O senhor quer um café? Estou contando para vocês, mas é verdade isso, não é história. Ele dá risada até hoje disso. E eu falei, não, é um negócio do valor da minha conta. O senhor está precisando de dinheiro? Eu falei, zeraram a minha conta, dinheiro todo mundo precisa, né? Não, o gerente já vai te atender. Eu lembro que eu peguei o café, eu mal sentei no banquinho, o gerente veio para mim, senhor Anderson, tudo bom? O senhor teve um problema? Soubemos que o cartão foi clonado, uma pessoa na máquina deu um golpe. O senhor sabe mais ou menos o valor quanto foi? Eu lembro exatamente isso, né? Falei o valor para ele. Ele falou, não, o senhor vai ser ressarcido já desse valor, mas o senhor está precisando do dinheiro que eu peço para eles fazerem o saque, para o senhor entregar o dinheiro, já que a gente vai ter que trocar o seu cartão. Eu lembro que eu resolvi a situação e eu fui para casa, mas com um sentimento tão ruim no meu coração. Eu falei, é assim que a vida funciona? As pessoas olham como a gente se veste, as pessoas olham como a gente aparenta ser. É assim que funcionam as coisas? Eu fiquei indignado, fui embora bravo, entrei no meu quarto, sentei, feliz porque tinha dado certo, mas muito triste com a situação. Eu falei, eu vou ter que passar a vida inteira cuidando da minha imagem, cuidando de como eu me visto, se eu quiser chegar a algum lugar. Puxa, isso não é justo. Eu lembro que eu fiquei muito bravo, eu falei, vou encerrar minha conta nesse banco. Grande diferença que é fazer pro banco, né? Menos 50 no mês lá, mas estava revoltado, né? Estava revoltado com as minhas coisas, né? E eu lembro que ele falou assim, ó, quebra esse cartão que a gente vai mandar outro. Nossa, eu piquei o cartão pequenininho. Falei assim, não vou mais ter conta nesse banco. E olha só que interessante, esse sentimento fez com que eu criasse uma aversão de ir até esse banco. E eu passava na frente e falava, que lugar é esse que eu tenho que entrar de terno e gravata para poder ser bem atendido? Que lugar é esse que as pessoas olham a gente e julgam? E olha que revolta, né? E olha só, o banco estava preocupado comigo? Tava nada. O banco tava nada. O próprio dinheiro que eu saquei, o restinho que ele tirou, eles cobraram uma taxinha em cima. Tá sempre assim. O banco tá sempre feliz, gente. Quem tá triste é nós, né? Não é verdade? O banco, a gente guarda mágoa, o banco guarda dinheiro, né? Então, eles estão sempre numa vantagem melhor. A gente precisa entender que da mesma forma que o amor de Deus, ele não tem limite, ele excede tudo aquilo que a gente imagina, e a gente não consegue exercer essa plenitude do amor de Deus. A gente precisa buscar, para que a gente entenda que Deus está aqui, a gente precisa entender o perdão. E como é difícil entender isso, como é complicado entender isso. A gente guarda muita mágoa, a gente se irrita, a gente se fere. Mas olha só que interessante, o versículo 26 desse texto que a gente leu junto, ele fala assim, então o servo prostrando-se, reverentemente rogou, sê paciente comigo, tudo eu te pagarei. Olha que interessante, o servo estava devendo, tá? Depois a gente vê isso com o conservo também, ele fala a mesma coisa. Mas quando a gente quer acertar alguma coisa, há uma reaproximação. Se você fez mal, reaproximar de alguém às vezes é um sentimento que você fala, eu preciso me libertar disso, eu preciso mudar essa situação. Mas se alguém te fez mal e você vê a pessoa vindo, você fala, ai Senhor, me ajuda Deus. E você começa a mastigar isso dentro do teu coração. E eu não estou falando que toda situação é fácil você perdoar, porque cada um de vocês viveram talvez situações diferentes que te magoaram, tá? Estou de uma forma julgando isso. Só estou dizendo para você que nesse primeiro passo que você dá e fala assim, se eu preciso perdoar, então eu vou procurar. E se eu preciso pedir perdão, sou eu que vou procurar. E olha que interessante, Deus está aqui. Se você tem que ir lá perdoar e está difícil, fala, Deus, você está aqui comigo. Vai comigo, porque se for por mim eu não vou não. E Deus vai trabalhar teu coração. E Deus faz a gente encontrar a pessoa no caminho. Pode ver, quando você quer resolver uma situação, se você orar e falar, Senhor, me ajuda, eu sou tinhoso, eu sou ruim, Senhor. Eu sou bravo, eu sou maldoso mesmo, eu não quero ir lá.
Deus faz você encontrar a pessoa. É impressionante isso. Mas quando você precisa ir lá e falar, puxa, deixa fulano seguir. Porque às vezes, assim como o banco que estava se lixando para aquilo que eu tinha um problema ou não, às vezes a pessoa que você está magoado, não está nem aí para o problema. Aí você fala, então eu vou deixar ela caminhar com esse peso a vida inteira. Não, quem está caminhando com o peso é você. Para que haja uma reaproximação, precisa haver a intenção. Para que haja uma reaproximação, precisa haver um passo. Quando vai ser esse passo? Deus está aqui, fala comigo, Senhor. Me dá um sinal. Fala ao meu coração, Senhor. Me mostra quando é esse momento. Porque assim como eu falei, a gente tem que respeitar muito a situação de cada um. Lembra? Se Deus é amor, tem que ter respeito, tem que ter maturidade. Dizer para alguém, vai lá, resolve isso, é muito fácil. Subir no púlpito e falar, ó, você tem que ir lá resolver, é muito fácil. Quando a gente tem os nossos problemas, a gente precisa olhar e entender dessa mesma forma a palavra. Quando eu estava escrevendo esse sermão há muito tempo atrás, eu estava vivendo uma situação assim, de uma dificuldade muito grande, de tomar um passo, de poder acertar uma situação. E eu lembro que nesse passo eu precisei olhar e falar assim, não vai acontecer nada se eu não ouvir a voz de Deus. Não vai acontecer nada se eu não buscar a orientação dele na minha vida. Jeremias 31, 34, ele fala assim, lhes perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. É assim que Deus faz com a gente. Quando a gente pede perdão, quando a gente se coloca diante de Deus, quando você faz a sua oração confissional e fala, Senhor, me perdoa, tem que haver uma mudança. Não existe esse me perdoa e eu continuo fazendo igual, não é verdade? Não existe esse me perdoa e eu continuo fazendo errado. Mateus, existe você pedir perdão para tua mãe e continuar fazendo mal para ela? Nada, o chinelo come no meio da cara, não é verdade? Não pode falar isso, o conselho tutelar hoje dá, não é verdade? Ela te repreende, né, com sabedoria e fala, Mateus, não faça mais isso. Pedagogicamente está errado a posição que você está tomando, não é verdade? Mas olha só, não existe o arrependimento se não houver mudança. Não existe o arrependimento se não houver transformação. Não estou arrependido se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Só estou arrependido se eu mudo. Mas olha que interessante. No versículo 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou a dívida. Esse é o momento que aquele primeiro servo, não conservo, foi perdoado, tá? O perdão, quando ele é dessa forma, ele possibilita um verdadeiro ajuste de contas. Ou seja, enquanto você acha que alguém te fez o mal, você fica maquinando aquilo na sua cabeça, você fica remoendo aquilo no seu coração. Mas quando você olha e fala, segue, caminha a sua vida, eu te perdoo. Ou você fala assim, Deus já te perdoou, vai em paz, Ele está cuidando do meu coração, eu vou estar bem. A sensação de que está pago vem sobre o teu coração. Olha uma coisa interessante, alguns aqui eu já contei isso. Uma vez eu estava estudando o significado da palavra justiça, o que era justo. Porque a gente fica olhando, né? Isso é justo, isso não é justo. A gente teve exame de faixa de Muay Thai essa semana aqui, né? A gente teve do Karatê esses dias, vai ter do Jiu-Jitsu amanhã aqui o dia inteiro, se você quiser vir. E olha só que interessante, às vezes a gente fica assim, mas fulano vai mudar de faixa também? Mas eu estou aqui o tempo todo, professor. A gente não acha justo que o próximo possa conquistar alguma coisa, porque a gente não acha justo. Eu comecei a estudar essa palavra e falei assim, puxa vida, eu tenho talvez um sentimento errado de justiça na minha vida, né? Minha justiça é meio radical assim. Aí eu parei e falei assim, o que é justo? E fui lendo várias coisas na história sobre justo. E uma das coisas que eu até já contei no púlpito uma vez, que eu achei muito interessante, que antigamente as coisas eram trocadas um com o outro. As coisas eram feitas dessa forma, né? O Lausier está lá embaixo, acho que fazendo a transmissão. Essa semana a gente falou que está voltando a viver no escâmbio. Eu tinha um contrabaixo que ele queria, ele tinha um equipamento que eu queria. Eu falei, vamos trocar? Vamos, a gente trocou. As mulheres ficou felizes porque a gente não gastou dinheiro, né? Ficou tudo feliz e a gente não tinha dinheiro para gastar mesmo, então tinha que ser trocado mesmo. E aí eu comecei a olhar e ver que era essa forma que o comércio acontecia. Você trocava aquilo que você tinha de produto por um produto que o outro podia oferecer.
Se você fosse num médico, você pagava com alguma coisa que você criava ou você fazia. E aí o que acontece? Existia uma balança que pesava? Não, a métrica do peso ainda, do quilograma, dessas coisas não existia. Então era como se fosse uma plataforma com uma barra em cima, muito parecido quando a gente olha aquela estátua da justiça com os olhos vendados, como a justiça cega, segurando, né? E aí você colocava uma coisa de um lado e uma coisa do outro. E tinha uma marcação no meio, assim, não sei como era a peça, eu vi mais ou menos lá o sinal. E quando isso se equilibrava e aquelas peças se encontravam, ali era chamado justo. Justo é quando estava igual para os dois lados. Esse é o sentimento de justiça que a gente tem. Só que é interessante que o nosso justo às vezes está mais para o nosso lado, né? Tem que pesar um pouquinho mais aqui, não está muito justo esse negócio não. Às vezes é assim que a gente faz com as coisas, né? A gente para e fala assim, não é justo. Mas se a justiça é de Deus, como é que a gente está criando esse referencial? Por que a gente está dizendo aonde é o ponto, aonde é o lugar? Por que a gente que define o que é justo e não é justo? Não é interessante a gente buscar na palavra o que é justo? Não é interessante a gente buscar em Deus aquilo que é justo? E a gente parar de julgar aquilo que a gente acha justiça e falar, Senhor, me mostra aonde é o justo. A maioria das vezes, a balança está pesada para o nosso lado. E a gente está agoniado de ficar carregando esse peso. Porque a gente quer que sempre o nosso lado tenha mais. E quanto mais a gente tem, mais a gente carrega. Quanto mais você quiser as coisas, mais você tem. Mais pesado vai ficar para carregar, não é verdade? E olha que interessante. Quando a gente olha para esse sentimento de um ajuste de contas. Se esse justo é de Deus. Numa relação, a gente tem que olhar e falar assim, me perdoa ou eu te perdoo. O único ajuste de contas de verdade no nosso coração, se ele é feito diante de Deus. Porque a palavra fala que o homem estava condenado ao inferno, que o salário do pecado era a morte. Mas João 3,16 fala que Deus amou de tal maneira, que deu seu único filho, ou seja, Deus se tornou carne, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então peraí, diante de Deus, da justiça de Deus, ele necessitou se tornar carne, ou seja, se tornar filho, morrer numa cruz por nós, para quê? Para que pudesse haver o justo. A palavra fala que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Talvez você caminhe carregando um grande fardo do pecado nas tuas costas, que na realidade era simplesmente dizer, me perdoa. Quero se colocar diante de Deus e falar, eu não quero mais isso, Senhor. Me livra disso nessa vida. E a gente começa a exercitar esse perdão, pedindo perdão para Deus das coisas que a gente faz. Porque, meu Deus, eu sou um cara que eu reclamo muito. Dentro do meu coração, assim, eu sou um cara que eu fico... Lembra, tinha aquele cachorro Muttley, que era o rabugento? Você assistiu esse desenho? Quem assistiu esse desenho? Quem lembra? Vocês são muito velho, tá? Igual eu. Esse desenho está passando uma reedição nova agora. Só se for assim, porque esse desenho era velho, velho mesmo. Se eu perguntar pra minha sobrinha, ela lembra de Patrulha Canina, é o único cachorro que ela lembra. Do resto não lembra mais nada. E aquele cachorro ficava reclamando quando as coisas aconteciam, não é verdade? O Muttley queria medalha, né? Era medalha, medalha, medalha. O outro não, o outro ficava... Para mim era o mesmo cachorro desenhado, tá? Eu nunca consegui entender qualquer um, qualquer outro. Eu acho que um arrumou um bico em 2 desenhos e fazia um contraponto ali para ganhar um dinheiro. Mas eu sou um cara que eu resmungo muito dentro do meu coração. Eu fico resmungando com Deus e eu estou errado. E às vezes eu preciso olhar e falar, Deus, me perdoa, Senhor. Olha como as coisas estão boas, olha como as coisas estão tranquilas. Olha como o Senhor está fazendo. E meu coração está lá, reclamando, né? Minha mulher fala isso. Se o teu coração está fazendo assim com alguma situação, está rosnando dentro de você, olha primeiramente para o teu coração e fala assim, coração, eu perdoo. E aí esse dentro de você vai começar a passar. E você vai olhar para Deus e falar, Senhor, me perdoa, Senhor. Deixa eu caminhar, deixa eu seguir adiante. Me ajuda a me livrar desse mal que eu estou carregando. E aí, para a gente ir terminando aqui, a gente começa a entender uma coisa. Tem um filme que chama-se Forrest Gump, já assistiram? Esse você pode ser velho ou novo, porque esse filme já passou um monte de vezes. Nunca assistiu, Marina? Não?
Vocês acham que eu não estou vendo daqui, que eu estou olhando com essa luz na minha cara que não deixa eu enxergar vocês? Eu enxergo daqui, vocês fazem assim, eu fico vendo daqui todas as caretas de vocês, eu consigo ver. E nesse filme tem um cara chamado Tenente Dan, vocês lembram? E o Tenente Dan, ele tinha uma família toda que eram combatentes de guerra. E o sonho dele era morrer na guerra. E ele está lá no Vietnã. E aí o Forrest, daquele jeitinho dele, né? Eles estão no meio de um combate. Aquela parte que ele conta que começou a chover no Vietnã. E chovia de lado, chovia do outro lado. E o Bubba do lado dele contando como fazer camarão. Lembra dessa parte do filme? E ele vai andando. Até que de repente a chuva para. E no momento que a chuva para, começa um combate gigantesco. E tiro para todo lado. E aí o Forrest lembra do quê? Corre, Forrest, corre. Lembra essa parte? E aí ele corre o mais rápido que ele podia. E daqui a pouco ele está longe da guerra, assim. Aí ele para e lembra do Bubba, o amigo dele. Ele fala, eu preciso voltar lá. E ele volta correndo e não acha o Bubba e vai salvando todo mundo. Ele vai trazendo, lembra? E aí o que acontece? Vocês não assistiram esse filme é fantástico, assista, é muito legal. Inclusive o nosso gato, que chama Dina, é por causa daquela menina doida do filme lá. Porque nosso gato é muito doido, a gente colocou por causa disso. Mas olha que interessante, ele vai e salva o Tenente Dan. Mas o Tenente Dan perde as pernas. E ele não morre na guerra como um herói. E ele fica extremamente revoltado. Muito revoltado. Passa um tempo, Forrest encontra o Tenente Dan. E ele está de cadeira de roda. E ele fala sobre Deus. E o Tenente Dan fala, Deus não existe. E ele fala assim, eu vou comprar um barco. O Tenente Dan fala assim, se você comprar um barco eu vou ser teu imediato. Forrest vai e compra o barco. O Tenente Dan fica sabendo, tem uma tempestade, passa uma reportagem. Ele vai lá ver. O que acontece? O Tenente Dan começa a trabalhar com ele no barco. E sempre nervoso, sempre irritado, sempre magoado porque não tinha perna, porque as coisas não davam certo. E eles não conseguiam pescar camarão. E o Bubba falou que tinha camarão. E não tinha camarão ali. Olha que interessante. Vem uma tempestade muito forte. Essa parte do filme eu acho sensacional. E o Tenente Dan está lá em cima do mastro do barco. E se você já subiu no mastro de barco, é terrível. É o lugar que mais balança do barco lá em cima, onde você fica. E ele fica gritando para Deus, vem Deus, vem me buscar. Se você existe, vem me buscar. E ele grita, eu lembro disso. E aí o que acontece? A tempestade passa. O barco não afunda. E o Forrest sai do barco todo assustado. E o Tenente Dan está sentado na borda do barco. E ele fala assim, ontem eu tive um ajuste de contas com Deus. E aí ele pula na água e vai nadando tranquilo. Eu não sei como é que ele nada sem perna no filme, porque eu com perna, com braço, sou igual uma pedra para nadar, né? Nado na força, igual uma tartaruga ao contrário. Mas ele nada. E eu guardei isso na minha cabeça, falei assim, que interessante, né? Precisou de uma baita, de uma tempestade, para que o Tenente Dan reconhecesse que Deus tinha um plano na vida dele. E a partir daquilo ali, eles começam a pescar um monte de camarão e ficam ricos, milionários, assim o filme conta a história, né? Eu queria falar para você uma coisa, para que a gente possa viver em paz com Deus e com os homens, não espere uma tempestade. Fala para Deus, me ajuda, mas não espere a tempestade vir. Porque se essa dor estiver incomodando o teu coração, e você fala assim, Senhor, me ajuda a vencer essa dor, me ajuda. E Deus tenta te ajudar de um monte de formas, e você não tenta, a tempestade vai vir. E Deus vai falar assim, a dor que eu quero tirar do seu coração, ela é muito maior do que essa tempestade que vai vir na tua vida. E ainda assim Deus vai fazer bem para você. Deus vai te deixar mais leve. Para a gente encerrar aqui, eu lembro que eu tinha me mudado, eu tinha uns 11 anos, eu me mudei para uma ilha, litoral sul de São Paulo. Minha mãe mora até hoje lá. E eu fui andar na praia uma vez, e tinha tido uma tempestade dessas, igual aconteceu no Forrest Gump. E sabe o que aconteceu? Eu estava andando na praia, e tinha pedaço de um monte de coisa jogada pela praia. Nossa, era caixa de isopor, era pedaço de rede, era corda, era panela. E eu olhei para um amigo meu e falei assim, cara, olha o que aconteceu, tá cheio de coisa jogada na praia. Foi aquela tempestade de ontem, acho que algum barco afundou, né? E ele falou, não, quando vem uma tempestade, o pescador, a primeira coisa que ele joga, ele faz assim, ó. Primeiro ele tenta voltar para um lugar seguro. E
E para você que já morou em praia ou vai na praia, sempre existe um lugar que chama Bom Abrigo. É um lugar onde os barcos se escondem da tempestade. E é sempre um lugar calmo, bonito, que fica protegido do vento. E olha só que interessante. Às vezes, esses barcos não voltam para o Bom Abrigo. Eles preferem ir mais para dentro do mar, para que a tempestade passe e eles consigam voltar. Por quê? Porque é muito caro você ficar indo e voltando com o barco. Só que às vezes, nessa saída mais para dentro do mar, a tempestade surpreende o pescador. E o barco, no meio dessa tempestade, começa a afundar. Ele está carregado, o que ele começa a fazer? Jogar o que ele tem dentro fora. E aquelas coisas que eu vi ali jogadas, não era só o que estava carregado no barco. Eles começam a aliviar todo o peso do barco. Porque naquele momento mais importante, é você salvar a sua vida. O que você pescou, o que você tem, não importa mais nada. Vocês já passaram por alguma tempestade de barco? Eu já passei. É complicado. Te assusta muito. E você quer salvar a tua vida de qualquer jeito. E aí aquele amigo meu falou, eles começam a ir lá no porão do barco. E pegar o que está no porão do barco e jogar fora. Eles começam a olhar tudo aquilo que não precisa e começam a jogar fora. Eles começam a olhar aquilo que não vai salvar a vida dele no momento. E ele começa a jogar fora. Se a gente quer ter um ajuste de contas diante de Deus e dos homens e viver em paz com isso, a gente precisa ir até o porão da nossa alma, pegar o que a gente não precisa e jogar fora. Deixa que Deus fale para você o que tem que ficar no barco. E se Deus falar para você, esvazie esse barco porque ele vai afundar, joga tudo fora. Porque Deus sabe o que precisa para que esse barco continue flutuando, não é verdade? Porque Deus vai estar com você lá dentro do barco. Deus vai estar com você na tempestade. E não existe dificuldade que você vai passar que Deus não vai estar com você. Queria te convidar agora nesse instante, você fechar os teus olhos. Não porque vai acontecer nada diferente aqui nesse palco, não. Mas para que você fechasse o olho e fosse até o porão da sua alma nesse instante. E você vai ver coisas que você não precisa. Mágoas que você carrega, dificuldades que você tem. Algumas vai ser fácil, você vai catar lá de baixo e vai jogar para fora do barco. Algumas você vai falar assim, você está aqui ainda? E vai jogar no meio da água. Mas tem algumas coisas que estão lá guardadas que você fala, não posso jogar fora. Eu queria nesse instante orar por você e colocar diante de Deus para que aquilo que está afundando o seu barco seja jogado fora agora em nome de Jesus. Que você consiga caminhar com o seu barco leve, que você consiga navegar até onde Deus deseja, que você possa confiar nele e não carregar o que você não precisa. Amém? Senhor Jesus, nos colocamos na Tua presença, ó Pai. E sabemos que o Senhor é um Deus tremendo. Sabemos que o Senhor está aqui, ó Pai. E cada situação dessa que eu vivi na minha vida, ó Pai, o Senhor também estava lá, Deus. Precisamos entender mais do Teu amor para que possamos entender a Tua presença. Precisamos entender mais sobre o perdão para entendermos o Teu sacrifício na cruz. Mas Deus, até que possamos alcançar a plenitude nesse conhecimento, ó Pai. E eu não creio que isso vai ser em vida, Senhor. Eu te peço que possamos ir até o porão da nossa alma, ó Pai, e levar para fora o que não pertence a Ti, Senhor. Leve embora a mágoa, leve embora a dor, Senhor. Às vezes oramos por curas físicas, mas nessa noite, ó Pai, eu coloco diante de Ti, cura a alma dos meus amigos aqui, Senhor. Se existe alguém magoado com algo que às vezes, ó Pai, não faz sentido para ninguém mais à volta, Senhor, mas isso tem machucado essa pessoa, eu te peço, leve embora com a sua mão de cura. Que essa pessoa possa deixar o barco leve, que ela possa sentar à borda do barco, que ela possa andar sobre as águas, que ela possa entender, ó Pai, que o Senhor está ali. Se tem alguém aqui vivendo uma tempestade, Senhor, para que o coração dela se alivie, Deus, acalma essa tempestade e alivia esse coração. Que essa pessoa aqui possa sentir hoje, ó Pai, que o Senhor está com ela. A nossa oração aqui, ó Pai, cuida de nós, Senhor, nos dê sabedoria e entendimento. Que possamos perdoar, ó Pai, aquilo que nos fez mal, assim como o Senhor nos perdoou primeiro. E Senhor, que possamos pedir perdão, ó Pai, para aquilo que temos carregado e não precisamos. Oramos diante de Ti e agradecemos desde já
pois cremos que o Senhor está aqui, ó Pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.